Somos só irmãos. Bom, eu vou ler o Evangelho e vou pedir aí para Malvina fazer oração, tá, Malvina? Na hora que eu terminar de ler. Tá bom, Márcia. Bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5. Ontem nós vimos, anteontem, que ontem, né? Eu estava dodói. Aí não fiz. Bem-aventurados, e a Júlia, ela abre ao acaso, né? Bem-aventurados aflitos, e tem 19. O mal e o remédio. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Sobre esse nosso mundo de provas, de expiações, onde o sofrimento é a tônica, né? Seja o sofrimento por aprendizado, que decorre da experiência, seja o sofrimento da reparação, né, dos danos causados. Mas então vamos lá, o mal e o remédio. Qual será que é o remédio para esse mal? Então, os espíritos nos dizem assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Meu Deus, não é mole não. Ó homens, dar-se-á que não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, aqui está falando de Jó, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Aquilo que nós estávamos falando, né? Olhar para a vida do ponto de vista da eternidade, do infinito. Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso? A par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos afortunados na terra. Claro que é aquele sofrimento decorrente do alinhamento com a nossa missão, né? Com a nossa tarefa. Está cumprindo aquilo que foi programado, ainda que sejam reparações, expiações. Lembrando que as expiações são sempre em número pequeno, né? Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas,
julgando-vos bastante fortes para suportar. Então, quando a gente está lá no espiritual, nós temos uma visão diferente, né, do tempo e do espaço. Nós olhamos para a encarnação e vemos como tudo é curto. É como quando nós olhamos nessa nossa vida mesmo agora, e fala assim, nossa, como o tempo passou rápido, como está passando rápido, né? Então, lá também. Aí, a nossa visão é diferente. E aí, então, a gente começa a escolher um monte de coisa, né? Por isso que os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam. Porque se nós começamos a colocar muita pedra para carregar, eles sabem que nós não vamos dar conta. Então, é isso que ele está falando, né? Quando estávamos no mundo espiritual, né? Julgáveis muito forte, né? Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabis que, quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, só um remédio é infalível. A fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Então, está respondido, né? Mostra sempre os horizontes do infinito. Lembra que eu falei? Nós temos que olhar, né? A fé, ela nos permite enxergar além, ver o horizonte e mais ainda, né? O horizonte do infinito. E com relação ao tempo, a eternidade, né? Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Sim, toda vez que a nossa fé fica vacilante, quando nós perdemos a relação com o divino, imediatamente nós somos punidos pela própria insegurança que isso vai nos trazer, né? O estado de dúvida é um estado de loucura, né? Vamos dizer minha avó, né? A dúvida é pior que uma má escolha, né? O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. Então, é crer em Deus, né? O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a égide e não mais sofrerá. Porque a fé, ela nos permite ver as soluções também. A fé raciocinada, ela nos ajuda a fazer essas conexões, né?
como dizia minha avó também, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Então, às vezes é uma coisa que não tem nada para fazer, né? Os momentos das mais fortes dores lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Então, sempre olhar com o olhar do infinito e da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Então, aqui é aquele choro, né? É aquele choro da reparação. O choro do aprendizado, que às vezes o aprendizado dói, né? É doído. Mas jamais será aquele choro da inveja, né? Do ciúme, aquele choro da ambição, porque não conseguiu o carro do ano, né? Porque não conseguiu isso, aquilo, outro, não é? Então, esse sofrimento é diferente, né? E o remédio para ele é a nossa fé. Então, fortalecer a fé, né? E como que nós vamos fortalecer a fé? Nós temos que fortalecer a nossa fé no dia a dia, prestando atenção nas coisas, observando sempre a presença de Deus em cada detalhe, fazendo aquele jogo do contente. Tem um livro, não sei se você Poliana, o livro da Poliana. Alguém leu esse livro, Poliana? E Eu depois já tem li, e a minha filha chama Camila Poliana, aí eu comprei os 2 livros e dei para ela. o Poliana e o Poliana Moça, né? A Poliana e Poliana Moça. Nossa, eu também, ele era muito criança. É o jogo do contente. Então, Ivone, foi o dedinho, né? Podia ser pior, né, amiga? Mas, Então, eu ainda pensei isso lá no hospital, porque chegou um rapaz que tinha caído de moto, machucou o braço, quebrou e tal. Eu disse, gente, foi só o dedinho do meu pé. Olha o só estado daquele rapaz, né? exatamente. Então, graças a Deus, né, que foi mais suave. E o dedinho a gente até põe dentro de um sapatinho fechado, né? Pois é, mas o pé é feio, então é mais fácil guardar, não tem problema. Ah, mas quando machuca o dedinho, não dá para botar no sapato. O Não, não problema é dá. a dor, né? O problema é que dói Ixi, muito. E dói E na hora muito. de caminhar, dói bastante. Oi, Eliseu? E dói muito. Dói, sim. dói muito. Meu Deus do céu. Ele foi feito para isso, amiga, a expiação. Chega, sai lá. É duas coisas que dói, o dedinho e o nariz, né? Meu Deus, bateu na... Nossa, meu irmão já quebrou o nariz, falou que dói demais. Não, eu, graças a Deus, não vou nem falar nisso, vamos ficar quietos. Daqui a É, pouco, vamos dar Vamos dar ideia, não. Não vamos dar ideia, né, gente? Mas, enfim. Então, é isso, gente. Vamos pensar, né, no que podia ser pior. Igual eu também estava lá naquela loja, caiu aquela pedra no meu pé. Meu Deus, o que foi aquilo? Que ela caiu em cima do nervinho, sabe? Mas aí eu também pensei a mesma coisa. Falei, não, Senhor, amém, Jesus, né? Foi só isso, podia ser pior. Então, com essa fé, né? Com essa alegria de que fazer o jogo do contente, né? Nós vamos fazer a nossa oração. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Malvina? Tá no ponto. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece
do nosso encontro de hoje, na leitura do Evangelho. Querido Jesus, te agradecemos por mais um dia de estudo em nossas vidas, que possamos, Senhor, pôr em prática o que estamos aprendendo com alegria e com amor, o teu Evangelho, Mestre Jesus. Jesus, nesse instante, peço pelos nossos irmãos distantes que estão em guerras, que eles possam, Senhor, se acalmar, pensar nos outros que estão neste momento com tanto sofrimento, que a luz, a paz, a misericórdia de Jesus seja com todos eles. Jesus, peço a Ti por todos aqueles que estão desencarnando, que sejam acolhidos, amparados pela Tua luz e pela Tua misericórdia, Senhor. Nesse instante, peço por aqueles que estão nos hospitais, com doenças incuráveis, que eles possam, Senhor, serem curados, voltarem para os seus lares, e abençoe, Senhor, os médicos que estão tratando de todos nesses momentos com muito amor, os enfermeiros, os ajudantes, todos, enfim, que estão envolvidos na cura das pessoas, dando amor e a ciência por eles. Senhor, nesse instante, peço a Ti a luz e a paz pelo nosso mundo. Tantas coisas estão acontecendo. Senhor, nós sabemos que uma hora tudo vai passar, mas temos momentos difíceis pela frente. Dê-nos, Senhor, muita fé, muita força para passarmos por tudo que vem por aí nos nossos tempos de dificuldades. Derrama, Senhor, bênçãos em todos os lares, ajuda que o nosso grupo possa sempre continuar fazendo orações, fazendo o aprendizado dessa doutrina tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que eu pude fazer, as refeições, cuidar da minha casa e estar nesse momento aprendendo um pouco mais. Obrigada, Jesus, e seja conosco, nos lares dos nossos amigos que estão conosco, daqueles que não puderam estar. Seja, Senhor, conosco, hoje, agora, por todo sempre, e assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que Obrigada. seja, graças a Deus. Tirar o som da Malvina. Eu já ia tirar. Aí eu te ajudei. Ajudou. Eu estava levantando para pegar uma pastilha que eu estou... Agora vai ter que tirar de novo, amor. Vou tirar. Espera aí. Mas tudo bem. Relaxa. Vou Então, tirar. Poxa, e por que não sai? saiu. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos lendo o livro, né? Mecanismos da Mediunidade, certo? Estamos aqui falando, nós falamos sobre a matéria mental e a matéria física. E agora, quer ver, ó, só o finalzinho aqui dessa questão da matéria mental e da matéria física. A matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo.
Então, realmente, a matéria mental é a matéria mesmo, né? Matéria. É palpável, tangível. Muitas formas que nós vemos são formas feitas pela mente. Aliás, na dimensão espiritual, é a mente que produz, né? Ela manipula o fluido cósmico e produz os objetos. Então, indução mental. Vamos ver o que é isso. Recorrendo ao campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade, a chama de um fogo. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a corrente mental se espraia segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. Espera aí. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Então, nós vamos lembrar que essa questão da concentração, né? A nossa cabeça, ela é como se fosse um astro, né? Ela compõe todo esse sistema, por incrível que pareça, do universo. Mas a nossa cabeça, ela é feita de um cristal de apatita, nosso crânio. E esse cristal, ele repele a onda magnética, né? Ele é diamagnético. Quando, então, nós nos concentramos, meditamos, pegamos o nosso pensamento e colocamos no foco, por isso que o pessoal fala tanto de foco, tem que ter foco. Tá? Esse magnetismo, ele vai se concentrando dentro da nossa cabeça, vai se concentrando, e ele vai sair em forma de ectoplasma, né? Nós já vimos pelos nossos orifícios, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, né? E ele sai concentrado, igual quando a gente pega uma mangueira que ela está com fluxo de água, quando você aperta, aquele fluxo sai mais forte. Então, olha só, ó, essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidencia as faculdades de concentração. Quanto mais a gente consegue concentrar, né, se fixar a mente num propósito, não é? Maior qualidade vai ter essa corrente. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Então, nós vimos que o veículo de propagação do pensamento é o fluido cósmico universal, não é? E que o veículo de propagação do ectoplasma é a onda magnética.
Então, uma coisa está fundamentada na outra, certo? O que vai acontecer, né? A indução é essa capacidade, então, de você transmitir aquilo para um outro corpo. Por isso que nós, às vezes, né, nós vimos anteontem, quando nós falamos das propriedades ali do perispírito, que o perispírito se expande, é sempre o mesmo raciocínio científico, é sempre o mesmo magnetismo, é sempre a mesma lei. Então, ele se expande e nós podemos acessar determinados conhecimentos, acessar realidades, e também somos acessados da mesma forma, desde que haja uma sintonia, né? Por isso que o campo que nos rodeia, né, tem a ver com a nossa qualidade mental, e nós estaremos sintonizando com mentes, né, com formas mentais de mesmo teor. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético vai ocorrer pela nossa mente, a corrente mental, né? Nós estamos ali. Então, por isso é possível a comunicação à distância, a oração, né? Ela atinge outro ponto do globo terrestre. Nós podemos orar por aqueles que estão nas guerras. Nosso pensamento vai se conjugar com outras ondas, e às vezes nós não temos uma força magnética suficiente, mas quando estamos orando em conjunto, isso se mistura, né? E então há uma potência muito maior. Por isso que quando orarmos, nós temos que sempre levar o pensamento às esferas e imaginar, que a nossa imaginação é uma força criadora, né? Temos que usar a imaginação a nosso favor. Então, e imaginar que estamos mantendo conexão com todas as mentes que estejam em oração naquele momento. Daí as irradiações, né? Quantas irradiações são importantes, importância desse momento, né, que a Dulce e a Regina estão fazendo, de irradiação, de oração, os espíritos vêm pedindo muito, não é? E nós aqui também, nesse nosso horário, né, estamos colaborando, estamos ajudando. O fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure, né, a sustentação do fluxo magnético. Então, é sempre um magnetismo. Fluxo energético é sempre aquela energia desse campo magnético. Compreendemos, assim, perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. A vontade, então, o que é a vontade, né? Essa força propulsora, não é? É a vontade que nos mantém com foco, com disciplina. É a vontade. Lembrando que a vontade só se submete ao interesse, ela não se submete à lógica, certo? Então, nós temos que ter algum tipo de interesse para que a nossa vontade sustente um fluxo mental. Qual é o nosso interesse? É a paz no mundo? É o interesse real? Se o interesse é real, a nossa vontade será forte, para que nós possamos nos unir a essas outras vontades e aí criar, né, um grande campo, né? Então, a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física. É aqui que nós entendemos também
as criações mentais no mundo espiritual. É como fazer um processo químico, como juntar vários ingredientes e depois fazer um bolo, não é? Sai um bolo, né? Mas antes não era um bolo, antes eram elementos dispersos. E foi a nossa mente que juntou aquilo através das nossas mãos. Só que no mundo espiritual funciona um pouco diferente. Né? A nossa mente são as nossas mãos. Nós manipulamos o fluido cósmico universal, juntando matéria, produzindo coisas, sem nos darmos conta no primeiro momento, e isso está acontecendo agora também, porque nós somos espírito, estamos encarnados, mas somos espírito, temos um perispírito, né? Temos a mente, né? Então, nós estamos o tempo todo criando formas mentais, né? Então, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações. Então, não é só uma coisa da imaginação, uma coisa abstrata, não, não é isso. É muito mais do que isso, né? Que não se reduzem a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva. Olha só. Essa indução O que é mentação? Mentação é a ação da mente, né? É o Ah, processo mental. A nossa mente, ela é um campo magnético, certo? Que se espalha pela realidade. Isso que é a nossa mente. Então, a nossa mente, é ela que traz as informações para o nosso foco de inteligência. Ela que traz, certo? Mas ela, junto com o nosso poder da imaginação, que está tudo na mente, né? Nós criamos a mente. Então, a mentação é a mente em ação, ela agindo. Estados de mentação indutiva. A indução é essa conexão com forças de igual teor. Né? Atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra. Imponderável significa que nós não conseguimos medir, nem pesar, nem tocar, mas isso é por enquanto. Por enquanto imponderáveis na terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, a nossa mente, ela tem esse imenso poder, né? Esse imenso poder. E ela, então, vai buscar caminhos, né? Vai buscar caminhos que podem ser de luz, de vitória, né? De infortúnio, de felicidade. Lembrando que, às vezes, a mente fica viciada, né? A mente pode ficar viciada. A mente pode ficar tão perturbada, tão desconectada da realidade, que às vezes na mesma encarnação você já passa a ter doenças, né, desse campo magnético, doença mental, então ela já não consegue fazer conexão direito com o cérebro, já não consegue trazer a realidade para o cérebro, e aí ocorre essa desconexão. E também você pode renascer com uma doença mental, né? E aí você fica desconectado também da realidade. Fica num mundo, num universo completamente fora desse. Um universo talvez criado, né? Um universo paralelo, vamos dizer assim. Formas, pensamentos.
Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, porque ela se espalha na realidade, né? A mente. Vamos imaginar, é como se fosse um espelho, se espalhando, mas um espelho magnético mesmo, sem ter limite, não tem um limite específico. E por onde ela passa, ela traz a informação, né? Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e a reflexão. Então, a mentação à distância, né? Essa ação da mente longe, comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação nos é, por agora, defeso ao conhecimento, proibido ao nosso conhecimento. Não temos como entender o acasalamento, né, essa relação entre os espíritos superiores, essa comunhão, como que se dá, certo? Emitindo uma ideia, certo? Passamos a refletir as que se lhe assemelham. Refletir é como se fosse um espelho. As que se lhe assemelham. Ideia é essa, que para logo se corporifica. A gente não se dá conta como que o fenômeno acontece, mas ele passa a ter um corpo. Na mesma hora, ele passa a ter uma vida, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem o modo de sentir. Então, aí a questão da sintonia. E essa sintonia, nós não podemos fingir, né? Não tem como. Que ela acontece por indução. Então, não tem como você, não, eu estou bem, se você não está, se as suas emanações, os seus eflúvios mentais são de péssimo teor, você vai se conectar, né, com outros iguais. É nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nolo escravizam. Na pauta do bem ou do mal, de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, lembrando aqui que o Divaldo falou, né? O umbral é uma criação mental. São tantas almas em desalinho criam aquele ambiente, né? Ali estão as almas em sofrimento. Gente do céu. Vamos ler mais alguma coisa aqui. Deu mais ou menos para entender a questão da mente? A mente é uma estrutura, né? Ela é uma estrutura magnética, certo? Que nos permite também, e que conecta perispírito com o cérebro, permite os nossos raciocínios. Bom,
Vamos ler, né? Mais um pouquinho. Ninguém merece isso aqui. Corrente elétrica e corrente mental. Dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas, sob a perquirição do homem, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. O espírito, então nós associamos, né, os átomos, né, misturamos, mas o homem, né, faz essas associações inteligentes e elas constituem uma matéria, porém uma matéria mental. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Hoje, que é com os microscópios eletrônicos que eles filmam o trabalho das células, eu vou colocar no grupo hoje ainda, vários videozinhos para mostrar como que as células têm uma consciência própria, são independentes, e a mente humana ela tem que estar em condição de comandar tudo isso, né? De alinhar, de colocar ordem na casa, certo? Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, isso é que é o espírito. O espírito encarnado ou desencarnado, na sua essência, ele é comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Então, veja, o espírito, né, é que deve comandar tudo isso, né? Se o espírito abre mão desse comando, o que vai acontecer com as células, com o corpo, com a própria mente? Vamos dizer assim, cada um vai para um lado, né? Vira uma espécie de uma ameba. Para que nos... Bom, então, o espírito, então, né? Imaginemos-lo, né, como sendo esse dínamo. Então, ele é um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, tudo ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, ele coloca, assim, o espírito como sendo uma espécie de um gerador elétrico, né? Recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material, né? Um motor sem corrente elétrica, ele não funciona, ele fica lá, parado, ele precisa dessa corrente. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, essa matéria mental aqui, ela é, em verdade, o ectoplasma, né, gente? Que tem 7% de componente do corpo físico e o restante de perispírito, de ambiente, de tudo que é coisa, né?
Lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. No final, quem produz tudo é o espírito. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Figuremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se, desde então, a diferença de potencial existente. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Então, esse aqui é um gerador elétrico desse nosso aí. Agora, vamos ler, né? Vamos ver o que a gente vai entendendo disso. O gerador mediúnico. Idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticos, ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, né? O médium tem que aderir. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica. Então, o médium, ele tem que estar ali aderindo àquilo, né? Aceitando. Por isso que nas obsessões ocorre uma subjugação da vontade da pessoa obsediada, mas ela, de alguma maneira, ela aderiu. Em algum momento, ela aderiu àquilo. Né? Ela buscou. Tem obsessores que dizem que eles tentam, às vezes, se desligar do obsediado, mas o obsediado fica chamando, né? Então, são forças muito fortes e que um dia a ciência vai desvendar isso, né? Então, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, através do qual se evidencia incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais.
destinadas à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço, circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a unidade comunicante e a individualidade do médium. Certo? Então, a forma como isso se dá, nós vamos compreender isso um dia, mas é absolutamente dentro das leis da física, dentro das leis que regem o universo, não tem nada sobrenatural. Todas as vezes que a nossa vontade está subjugada por uma corrente mental, né? Isso se dá em função de uma afinidade em algum momento, né? Às vezes o sentimento de culpa, ele enfraquece a vontade. A pessoa que está... eu vi uma fala do Divaldo, eu vou ver quantos minutos ela tem, vou até colocar no grupo, ver se cabe no WhatsApp. Ele falando sobre a timidez. A timidez, ou a pessoa tímida é a pessoa que sente medo, né? Tímido, essa palavra tímido significa medo, a origem lá dela. Então, ele diz que o tímido, na verdade, ele é uma pessoa que tem uma consciência de culpa. Ele sente que cometeu muitos erros, aí quando ele está diante de pessoas estranhas, assim, ele tem a impressão que todos estão olhando para seus erros, suas culpas, e então ele se retrai. Interessante isso, né? Mas o que é isso, né? Então, ele, ao se retrair, ele vai permitir, às vezes, que um obsessor estimule, né? Potencialize aquela sensação de culpa. E aí ele vai cada vez se ensimesmando mais, cada vez se tornando mais arredio, né? Adoecendo. O processo se dá dessa maneira. Por isso que é muito importante trabalhar em nós, né, a culpa, pensar que tudo é possível, né, de ser reparado, desde que nos disponhamos a isso. Não existe faltas irremissíveis que a expiação não possa reparar. Então, a partir disso, vamos trabalhar com alegria, trabalhar em paz, né? Jamais permitir que uma mente venha nos subjugar, nos colocar para baixo, né? Não é que a gente fala, poxa, aquela pessoa me colocou para baixo, mas é porque você deixou. Eu não estou dizendo que isso nunca aconteceu comigo e acontece toda hora, mas é sempre quando a gente está meio desprevenida, assim, né? Está meio desprevenida, a pessoa vem e joga aquela energia para cima da gente. Então, são leis, não é algo assim que... São leis naturais, imutáveis, que nós ainda não conhecemos direito essas leis. A gente vai ler, a gente nem entende direito o que está escrito aqui. Mas, então, nós temos que saber que isso existe e utilizar isso a nosso favor, né? Procurar ambientes que nos tragam alegria e que nos façam rir. Tem uma frase que diz assim, a pessoa, ela não ri porque ela é feliz. Ela é feliz porque ela ri. Então, nós temos que buscar situações que nos tragam alegria, que nos façam rir, aprender a rir dos nossos próprios problemas, porque quando nós entramos numa faixa dessa de rir mesmo, rir, é o riso, ele é curador. Quando nós entramos nessa faixa, então nós produzimos elementos curadores, endorfinas, né, que vão nos tirar dessa faixa onde muito facilmente conseguimos
ir para uma vala sombria, né? Temos que sair, procurar o sol, né? Procurar o sol, procurar a luz. E nada de pensar, eu não mereço isso, não mereço aquilo. Merece sim. Merece, muito bem merecido, né? Filho de Deus, né? Então é isso, gente. Vou falar, é bem difícil esse livro, sinceramente. Bem difícil. Mas dá para a gente só ter uma ideia, né? O importante é isso, eu acho. Quem vai fazer a nossa oração? Ivone, você está aí, Ivone? Você pode fazer a oração para nós? Sim, posso Então sim. tá. Então vamos ouvir a sua prece. Fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao mais poderoso, vibrar alegria, vibrar paz, vibrar amor para o universo. Que cessem as guerras íntimas e as físicas. Não sejamos tão ambiciosos ao ponto de ferir o próximo. Possamos ser amor, caridade, paciência, tolerância. Possamos vibrar para que mudança na nossa intimidade aconteça todos os dias. A renovação. Agradecer pelo dia de hoje, a oportunidade desse estudo, de estar reunidos com o irmão, num bem comum, irmãos de ideal, e aqueles que não puderam estar presentes, que sejam amparados, protegidos. Ampare e cuide dos nossos filhos, dos lares, dos adoecidos, dos enfermos, doentes mentais, dos obsediados, obsediadores. Que possamos, Senhor Jesus, ter uma noite de paz, de repouso, descanso mental, físico. Que possamos amanhecer e agradecer sempre pelas oportunidades. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.